Agora o meu grupo vai apresentar sobre regionalismo, romantismo regional. E a gente vai começar comigo, vai falar de um pouco do contexto histórico. O começo primeiro do romantismo regional começa no século XIX, que foi na época da independência do Brasil e na era vitoriana do mundo. Nessa época, os brasileiros que estavam no Brasil independente, eles queriam procurar uma espécie de nacionalidade, porque o Brasil ele sempre foi um país com diversos tipos de cultura, portuguesa, italiana, alemã, todo tipo de pessoa do mundo. Então nunca se teve uma ideia de um brasileiro em si. Se tem ideia só, sei lá, quando se fala de um brasileiro, não se vem à cabeça de uma pessoa brasileira, se vem uma pessoa que pode ser qualquer coisa. Então, na época eles queriam buscar a nacionalidade brasileira, tudo, as coisas do Brasil que faziam um brasileiro em si. Eles queriam desassociar a imagem do brasileiro do europeu. Eles queriam fazer com que o brasileiro fosse brasileiro. Então eles procuraram o homem do sertão, que eles acharam que representava mais o Brasil, que era aquele homem que estava no interior trabalhando duro para viver o seu dia. Eles também fizeram muita alusão aos biomas do Brasil, porque o Brasil sempre foi reconhecido pelo sua riqueza vegetal de seus biomas, tanto de selva, tanto do cerrado, tanto da caatinga, tanto de diversos biomas. Então você tem a procura disso também para fazer uma alusão à identidade do Brasil. E também se está querendo, além do que eu já falei, da dissociação do europeu, que você quer criar a imagem de um brasileiro em si, a procura de uma nova identidade das pessoas que vivem no Brasil. Então, eles querem que a imagem do brasileiro ganhe prestígio no exterior. Que eles não queriam que ficasse conhecido como aqueles brasileiros são mestiços, eles são menos que gente. Eles não queriam criar essa ideia na cabeça dos europeus de fora. Então, você tem a procura disso também. Assim como no romance urbanista e no romance indigenista, o romance regionalista, ele também era publicado em forma de folhetins. E folhetins eram jornais que eram publicados todo dia um novo capítulo ou um novo episódio das novelas. E quando essas novelas elas se tornassem muito famosas, elas eram transformadas em livro. As histórias, elas retratavam principalmente a questão da família no interior e devido a isso iria mostrar a cultura, então não teria a influência estrangeira, diferente dos outros romances. E quem lia lia todos, porque teria dinheiro para acompanhar e comprar todos os dias. E vai mostrar o Brasil patriarcal, onde o homem ele vai controlar, vai ter controle sobre toda a sua família e as mulheres elas serão submetidas aos pais, aos maridos e aos irmãos. Elas serão consideradas insignificantes, não saberão ler e passarão a vida inteira só cuidando do seu marido e produzindo, tendo filhos. A linguagem ela vai mostrar uma adjetivação idealizada, onde irá dar adjetivos aos personagens. Terá também uma linguagem característica da região, então vai mostrar aquela linguagem, pode ser tanto do sertão como do interior do Rio de Janeiro e tudo mais. Eu vou citar aqui alguns autores muito importantes que fizeram parte do romance regionalista, dando início a Bernardo Guimarães, que foi um dos primeiros autores que marcou aquele estilo da época, né, que foi o romance regionalista. Ele teve muito sucesso com a obra O Ermitão de Monquém, que foi publicado em 1865. Após isso, nós temos também o José de Alencar, que foi um dos grandes autores que influenciaram não só no tipo de romance regionalista, mas também em outros tipos de romance, como o indianista, o urbano e outros. Ele teve uma grande importância com as obras O Sertanejo e O Gaúcho, que apresentava toda a sua ignorância e rudez que era visto naquela época. Temos também o Visconde de Taunay, com a obra Inocência, que explorava os costumes e a fala sertaneja, que era vivido na época, né? Porque o romance regionalista não só preservava isso, mas também preservava toda a sua cultura e os costumes da época. Ele também explorava a beleza exuberante e exótica do Brasil. Também temos Franklin
Távora. Ele era cearense, historiador, contista e romancista, com a sua obra O Cabeleira, que retratava um pouco do cangaço que era visto no Brasil naquela época. Bom, agora eu vou tratar um pouco sobre as obras que marcaram essa corrente literária. E dentre elas a gente tem o Ermitão de Monquém, de Bernardo Guimarães, de 1865. Foi a primeira obra da corrente literária aqui no Brasil. E é uma obra que ela retrata a religiosidade, retrata a beleza e a simplicidade brasileira no centro brasileiro, pois Monquém é uma cidade que durante a história é retratada a 400 quilômetros de Brasília, ou seja, ela está mais centralizada. Porém, essa corrente literária não trata apenas do interior da região central do Brasil. Ela retrata também de regiões mais periféricas, posso assim dizer. Ela retrata a simplicidade também nordestina e etc. Como a gente pode observar em obras como A Cabeleira, de Frank Távola, que foi publicada em 1963. Ela retrata o cangaço, retrata características de religiosidade e cultura mais nordestina e é retratada mais no interior do Nordeste.